Senhor Jesus, queremos te agradecer por mais este dia de vida, por este final de semana, por esses feriados que trouxeram o conforto, o descanso do nosso corpo e da nossa alma. Abençoe a todos nós nessa noite, que possamos estar receptivos para as informações que o André irá nos trazer, para a leitura que a Sabrina vai fazer. Abre o nosso coração, Senhor, abre a nossa mente, descongela a nossa alma dos nossos defeitos, dos nossos comportamentos ainda que nos prejudicam e prejudicam as outras pessoas. Que assim seja. Não acrediteis em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, 1ª Epístola, capítulo 4, versículo 5. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm ao contrário dar-lhes um golpe mortal. Não peçais ao Espiritismo milagres, nem prodígios, pois ele declara formalmente que não os produz. Assim, as leis do mundo material, ele vem relatar outras leis desconhecidas, aquelas que regem as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e que, tanto quanto as leis científicas, são leis da natureza. Ao explicar uma certa ordem de fenômenos, até então incompreendidos, o Espiritismo destrói o que ainda permanecia sob o domínio maravilhoso. Aqueles que estivessem tentados a explorar estes fenômenos em seu proveito, fazendo-se passar por Messias de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade e logo seriam desmascarados. Aliás, como ficou dito, só esses fenômenos por si mesmos nada provam. A missão se prova por efeitos morais que nem todos podem produzir. Eis um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, ela levanta o véu de muitos mistérios. Aqueles que preferem a obscuridade da luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os nevoeiros mais densos. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Quando nós falamos de esoterismo, não há como popularmente a gente acaba conceituando aquelas filosofias, aquelas crenças pregadas por sociedades secretas, ocultas, templos iniciáticos, também conhecido popularmente como ocultismo, E, claro, popularmente se atrela extremamente o quê? A prática o quê? Da magia, de bruxarias, de práticas de caráter sempre negativas. Mas a palavra esoterismo, na verdade, representa, assim, filosofias, que procuram colocar aquilo que nos é oculto em evidência, aos olhos, Em esoterismo, nós não temos como não nos lembrarmos daquelas pirâmides do Egito, os templos iniciáticos que nós já vimos em alguns livros, em comentários, aonde não é qualquer pessoa podia ser sacerdote naquela época, eram apenas pessoas escolhidas que adentravam naquele conhecimento. Talvez o mais conhecido para nós no Ocidente foi e é a grande personalidade de Moisés, que foi desde o seu de bebê no berço, acolhido,
pelo faraó, pela filha do faraó, e introduzido nos estudos egípcios da época, por volta de 1200, 1300 anos antes de Cristo. Então nós já vemos ali a existência o quê? Do estudo oculto, entre aspas, do estudo do que nós denominamos hoje, mais sabiamente, mediúnico. O que lá fora que eu digo fora do Brasil, é conhecido como paranormalidade, né? Porque vão lembrar vocês, né? Não vou buscar nenhuma obra de desconhecimento público. No Velho Testamento, não vamos lembrar da disputa, né? Entre os magos egípcios e o grande Moisés, né? Na prática que da magia, né? Dos fenômenos, na verdade, vamos usar o termo correto, dos fenômenos mediúnicos da época. Vocês vão lembrar de todas aquelas, claro que há a lenda ali por trás, mas todas aquelas práticas mediúnicas de materializações, o cajado de Moisés que se torna serpente no Velho Testamento e tantas outras fenomenologias ali que acontecem. Então, percebam que o esoterismo, na verdade, essas práticas mediúnicas, paranormais, sobrenaturais até então, antes da existência do espiritismo, e logo nós vamos dizer porquê, essas práticas que nós considerávamos como sobrenaturais, fora do normal, né, sempre esteve muito atrelado à questão também religiosa. Porque vão lembrar vocês, de repente, dos maias, dos astecas, das tribos antigas, em que se praticava rituais a fim de fazer oferendas aos deuses. Temos ali, voltando no mesmo, na Bíblia, né, para termos um embasamento comum, não vão lembrar o quê? De Abraão, né, oferecendo holocaustos, né, a Jeová, até mesmo Jeová lhe solicitando o quê? De repente o holocausto do seu filho primogênito. Está lá, é um conteúdo hebraico que ali consta. Então nós temos ali práticas de rituais, né? Vão lembrar ainda, utilizando o Velho Testamento, de quando estava ali Moisés ao deserto com a população ali que havia saído do Egito, passando dificuldades que conforme os relatos ali bíblicos, né? Não nos cabendo agora analisar em detalhes. Acho que tem que abaixar um pouco a sensibilidade do microfone. A materialização de alimentos, o maná, para eles se alimentarem. Então nós vemos ali a prática religiosa e a prática mediúnica, ou seja, o sobrenatural, sempre esteve muito atrelado a essa questão religiosa. Demasiadamente. Nós vamos lembrar até de Pitágoras, vocês que já estudaram matemática, teorema de Pitágoras. Pitágoras, esse grande grego, ele praticava mesas mediúnicas, ele se comunicava com entidades, ele montou utensílios a fim de se comunicar com o oculto, com o esotérico, com a fenomenologia, o sobrenatural. Ele pesquisou, além, claro, das ciências exatas, também pesquisou o que nós denominamos popularmente de ocultismo, né? Que ainda é um termo ainda muito usado, não é mais tanto usado por nós, por termos no Brasil, graças a Deus, divulgado muito o espiritismo, mas na Europa, nos Estados Unidos, é um termo ainda muito comum ainda. O esoterismo, o ocultismo, os fenômenos paramediúnicos, paranormais. E seguindo essa linha, pegando esse conteúdo que nós vemos até nas mumificações que chegam até o nosso templo dos egípcios, né? Com a prática do magnetismo que eles dominavam, que nós não conseguimos utilizar ainda os mesmos recursos da época para chegar num embalsamento tão intacto ao longo de milênios, não falo nem séculos, milênios, né? E nós vamos lembrar também de outra filosofia também restrita a iniciáticos, né? O hermetismo de Hermes Trismegisto, que por volta, apesar de alguns comentarem de serem anterior a Cristo, os relatos históricos nos contam que
a sua doutrina, a sua filosofia, relata de 100 a 300 anos antes de Cristo, e vai influenciar extremamente toda uma filosofia, tanto ocidental aqui, como algumas pessoas de origem oriental, porque é um intercâmbio no decorrer dos séculos. Lembremos que nós não éramos nada fáceis, havíamos guerras. Os gregos dominaram uma boa parte da época da Mesopotâmia através de Alexandre o Grande. Mais tarde eles caem diante, né, do poderio romano. Então há uma disseminação muito grande. E antes disso nós temos outros países menores que constantemente viram escravos, né, ou são carrascos. Há uma troca constante e com isso fomenta, apesar da situação negativa das guerras, fomenta uma troca de culturas e com isso filosóficas também. Vai surgir por volta ali, antes de Cristo, ali na região ali da Mesopotâmia também, o zoroastrismo, também voltado a Deus, a conceitos elevados, a divindade. Quem não vai lembrar agora da Índia, dos hindus, com seus milhares e milhares de divindades, na quais eles devotam, né? Oferecem, cada qual com a sua cultura diferenciada. Mas aí nós lembremos dos yogis, dos fakir. Quem não vai lembrar, às vezes, de desenhos ou filmes dos fakir, daqueles que a gente lembra daqueles que deitavam em estacas, em pregos, né? Sem sentir dor, que dominavam, através de uma auto-hipnose, né, o seu corpo físico. Então, veja só a quantidade de fenômenos ali que nós temos. A yoga que vem nos colocar, através dos clarividentes, dos seus monges, começam a falar de corpos sutis, que o ser humano possui corpos que está atrelado a divindades, claro, dentro da sua cultura, do seu misticismo ali, dentro do que eles conseguem absorver. Mas no meio disso, isso que é importante nós termos, vencermos algum preconceito. Há certos pontos muito interessantes, que na atualidade começam a ser comprovados. Não exatamente, obviamente, com aquelas palavras ou aquele pensar da época. Mas onde tem fumaça tem fogo, costuma se dizer, né? Mas ali há uma verdade, há um reflexo interessante. Na China, se vocês lembrarem, havia já, em remotos tempos, o conceito de acupuntura. Dominavam o magnetismo. A acupuntura se baseia nitidamente em canais energéticos, e ponto. Hoje, aqui no Brasil, faz parte da cadeira de medicina. Apesar deles não aceitarem, obviamente o ocidental não aceita a conceituação energética da acupuntura. Considera conceitos nervosos, neurotransmissores. Mas veja, é uma cultura milenar que nós estamos falando. Oculta, fundada lá pelo Imperador Amarelo na China. Surge o taoísmo de Lao Tse, firmado mais através de Chung Tse, também outro filósofo posterior. Quem não vai lembrar de vocês, dentro dessa questão esotérica, porque nós somos um país bastante místico, né, do I Ching, o livro das mutações, que era usado e é usado ainda na China como meios de adivinhação, e nós trouxemos exclusivamente como isso, né? Nós gostamos, né, de tentar adivinhar o futuro, a nossa sorte. O I Ching teve uma época, me recordo agora, eu estava montando a palestra e fui me recordando de coisas da juventude. Eu lembro que havia um modismo muito forte do I Ching. Era um fenômeno que explodiu, né, no Ocidente, aqui no Brasil. Mas ele não era só isso. Contém conceitos ocultos que só os seus iniciáticos sabem interpretar devidamente. Mas por que isso? Sempre teve esse véu de encobrimento nas mensagens? Sim, se nós pararmos para pensar, não vamos nos lembrar também de Jesus, que escolheu 12 apóstolos, que falava ao povo através de parábolas. E ele mesmo diz que reservou um conhecimento mais profundo àqueles 12 para ser difundido no momento adequado. Porque muitas vezes não estamos preparados. Obviamente que também há por trás disso aqueles que não queriam divulgar,
que era interessante manter certo poderio de informações. Sim, sempre houve, né? Na história da humanidade. Mas também é verdade que teve aqueles que tiveram contato com certos conhecimentos esotéricos, de manipulações de mentes, de conceitos psicológicos, né? Para influenciação e que usaram indevidamente. Não vamos fugir nos milênios. Há muito pouco tempo atrás, questão de décadas, quem não vai lembrar da Segunda Guerra Mundial? Onde Adolf Hitler teve acesso a um grupo esotérico, na qual ele era praticamente um dos seus cofundadores, que foi treinado devidamente em várias artes. Ele tinha uma grande obsessão na lança, na qual historicamente teria, conforme as lendas, esquartejado, furado, aquele centurião que furou o corpo de Jesus. E ao passar dos séculos, criou-se uma lenda que quem tivesse aquela lança adquiria o poderio para dominar o mundo. Isso é um fato histórico, não é lenda. Ele tinha uma obsessão por isso. Inclusive, ele tinha um verdadeiro cofre de artefatos de museus, onde constava inclusive essa lança, que depois foi resgatada pelos aliados. Então vocês veem que há um certo fundamento também nesse ocultismo, nessa não difamação das informações sem o devido preparo das pessoas. As coisas têm o seu tempo de ser, né? Vamos seguindo adiante. Nos primeiros anos cristãos, né, surge ali algumas filosofias neoplatônicas baseadas em Platão, o grande filósofo grego, que acreditava na imortalidade da alma, que a pregava através dos seus conceitos do mundo das ideias, e que foi disseminando em vários filósofos e pensadores, como Plotino, Orígenes, grandes pais do cristianismo primitivo. Vai acabar surgindo algumas ainda seitas no mundo, como os cátaros no sul da França, que acreditavam em reencarnação, esse povoado, que mais tarde vai ser dizimado, né, pelos cristãos, né, que passaram, os romanos, na verdade, que passaram a se dizer cristãos. E vai surgindo aos poucos certas filosofias com a finalidade, claro, de passar conhecimento, de reformar alguns com a sua interpretação pessoal. Talvez hoje vocês já ouviram falar de Rosas Cruzes, né? Muitas vezes pensam, meu Deus do céu, eu não quero nem saber dessas coisas, né? Dia desse, conversando com uma pessoa, uma menina, não era os Rosa Cruzes daí. Me foge o nome agora. Por exemplo, os Rosa Cruzes é uma associação fechada na qual estuda, baseado que tem um fundamento, apesar de que a MORC, que é a associação deles principal, concebe-os desde remotos tempos, mas historicamente a primeira publicação de Manifesto Rosa Cruz foi em 1616, na qual tem grandes fundamentos da parte do judaísmo ali presente, porque a Cabala, que é a parte esotérica do judaísmo, né, acredita em reencarnação. O cabalístico está lá, dentro dos seus livros sagrados, a crença nítida na reencarnação. Não como nós acreditamos, espíritas. Não como o hindu também acredita em reencarnação, mas é diferente. Eles acreditam na reencarnação, que há um número X de reencarnações, que é possível retroagir dentro das espécies, que é a metempsicose, que nós, uma vez no estado humano, poderíamos retroagir num estado animal. O Espiritismo não acredita nisso, não há retrocessos, não há lógica nisso. Assim como no hinduísmo também há essas filosofias. Quem não vai lembrar, né, do budismo tibetano, né, onde tem o mais famoso Dalai Lama aí, que todos conhecem, mas há várias seitas. O budismo surgiu através de Siddhartha Gautama, o Buda, para justamente ele acabar com a ritualística que havia nos brahmanes, os hindus. Siddhartha, ele era hindu, ele era indiano. Na época nós falávamos em hinduísmo, assim, em brahmanes,
que haviam criado no início, através dos estudos dos Vedas antiquíssimos, estudado muito, mas criaram muita ritualística. Ele veio para acabar com isso. Passou-se séculos, o budismo também caiu nos rituais em excesso. Algumas linhas que não falam de Deus, não falam em Deus, outras cheias de rituais. Quem não vai lembrar, né, aquele monge batendo o tambor, dos mandalas, que são aqueles desenhos de visualizações, das várias posições corporais, visando a uma elevação espiritual, quando nós hoje, graças ao conhecimento, à luz lúcida e muito clara do Espiritismo, sabemos que não é possível. Não é possível você, por causa de um estado corporal, de uma prática corporal, elevar-se espiritualmente. Você pode sim, que é uma prática física, melhorar o seu tônus vital e adquirir melhor bem-estar, mais lucidez mental, melhor estado emocional, que aí, indiretamente, pode te fazer agir melhor na vida. Mas não é a prática em si de uma atitude, de uma posição de dedos, de uma visualização, de um desenho que vai lhe dar alguma luz que você não possui. O Espiritismo é muito claro. Ele não fala que a verdade está naquela religião, naquela outra, naquela filosofia, naquela crença. É muito simples, Afaro. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, é a tua prática, a tua prática para com o próximo, para com os outros, que vai te dar uma condição, sim, de elevação espiritual. E não tem como ser diferente. Senão seria muito fácil. Qual o mérito? Não há mérito daí. Então, graças ao Espiritismo, e eu estava me lembrando, quando estava fazendo a palestra, de todo o meu trajeto em pesquisas dentro dessas religiões, dessas filosofias esotéricas, vendo aquelas práticas no passado, até graças que aos poucos fui conhecendo o Espiritismo, fui me aprofundando, e eu vejo assim muito lúcido hoje, assim. É muito nítido. É importante nós termos um bem-estar. Cada religião é importante, gente. Nós temos a verdade, ela tem pontos incomuns nas filosofias, quando filosofias sérias, né, montadas dignamente, né, tem pontos em comum. Porém, claro, as interpretações às vezes são antagônicas. Não há como fazer uma concha de retalhos. Não há como eu, na minha ilusão infantil da época, achar que eu poderia montar uma concha de retalhos. Poderia encontrar pontos em comum entre o cristianismo, entre, de repente, ali o confucionismo, o taoísmo. Não há como. Assim, você vê a base em comum das coisas. E aí manter um respeito a toda crença. Isso é fundamental. Porque quem não respeita as outras crenças se acha o dono da verdade. E aí passa a não ser mais dono dela. Agora, achar que podemos abraçar todas em comum é impossível. São antagônicas. Uma filosofia que não acredita na reencarnação é antagônica ao Espiritismo. Não há como filosoficamente estarem unidas. Podemos sim, num ponto em comum, que é a caridade, que é a pedra angular de todos nós para o nosso crescimento pessoal, sim, nos unirmos para o bem comum. Não filosoficamente. Você precisa decidir, você precisa estudar, você precisa ter o seu posicionamento para fortalecer a sua crença. Porque senão chega uma hora que você vai balançar na vida. E aí antes acreditava em tudo, quem acredita em tudo, uma hora não acredita em mais nada. Essa é a verdade. Porque ainda não se firmou em nada. Está frágil emocionalmente dentro de si. A mensagem da providência maior sempre esteve presente na humanidade. Nós vamos encontrar por volta ali de 1700, um grande médium da época, na Suécia, foi depois trabalhar em Londres, na Inglaterra, que é o Emanuel Swedenborg, que é considerado
um dos precursores do espiritismo pela capacidade ostensiva da sua mediunidade. Esse senhor, ele foi, além da mediunidade, ele tinha um arcabouço intelectual e moral muito elevado. Ele desenvolveu maquinários para a época, ele desenvolveu estudos na área da biologia, na área política ele foi muito forte, representante. Ele desenvolveu estudos na astronomia. Era um desses gênios que surgem, raríssimos, de tempos em tempos no mundo. E por volta dos seus 56 anos, muito parecido com a idade do nosso Allan Kardec, mas antecedendo alguns séculos, em torno de um século, em 1744, por aí, ele começa os seus fenômenos mediúnicos nele. Ele começa a ter clarividências, começa a conversar com espíritos. Veja, o espiritismo não criou nada, não surgiu com o espiritismo a comunicação, sempre houve. Quem não vai se lembrar de Hamlet, Shakespeare, que o filho conversa com o rei, que era seu pai, que havia sido assassinado. É toda uma encenação dentro de um fenômeno, né, sobrenatural. E Swedenborg começou a escrever relatos de como é que é o plano espiritual. Claro que, dentro da visão dele, ao contrário do espiritismo, onde Kardec sabiamente usou o bom senso e fez perguntas a vários médiuns diferentes, perguntando com isso a vários espíritos diferentes, coletando as respostas e vendo os pontos em comuns e trazendo-nos o que era comum em larga escala e renegando as particularidades. Swedenborg já não fez isso, ele não tinha, por isso nós vemos que foi precursor. Mas, naturalmente, ele deu a sua interpretação do que ele via, do que ele sentia, do que ele escutava. Ele teve algumas... obviamente, por isso que nós sempre solicitamos que a mediunidade não é uma brincadeira. Você não pode chegar... vou fazer uma consulta. Será que dá para fazer uma consulta para saber da minha vida, como é que está? Swedenborg teve um espírito que se denominou como o Senhor para ele, que ele aceitou por ver aquele fenômeno sobrenatural, né? Por ter aquelas sensações, por sentir-se lisonjeado, apesar de todo o arcabouço enorme que ele tem. Como um espírito realmente elevado. Ele se deixou levar, e então, no meio de todo o seu tratado, porque ele também era foi um grande filósofo, e depois disso ele montou toda uma teologia em cima disso, nós vamos ver pontos verdadeiros, mas com outros equivocados, ritualísticos, místicos, exagerados, né, sem lógica, mas que não perde o valor para a época do trabalho que ele fez. Porque nos comprova que sempre houve comunicações sobrenaturais, entre aspas. Na verdade, vamos encontrar logo em seguida, no começo do século XIX, um americano, Andrew Jackson Davis, também com uma clarividência e o que nós costumamos chamar de desdobramento, vocês conhecem mais como desdobramento astral, projeção astral, e clarividências, e uma clarividência rara em que ele olhava a pessoa e ele enxergava os órgãos que estavam enfermiços. Que temos na literatura mediúnica alguns casos de médiuns assim, que possuíam essa faculdade de clarividência. Mas nós rotulamos, achamos que esoterismo é tudo aquelas coisas, né, nebulosas. E aí, de repente, surge no século XX aquele ocultista, Aleister Crowley, que influenciou muito até Raul Seixas nas suas músicas, em que ele acreditava no dualismo, acreditava na força positiva como acreditava na negativa, ou seja, no Deus e no chamado diabo, que não existe. E aí nós acabamos rotulando como neófitos, como na nossa, com perdão da expressão, sem ofender, mas na nossa ignorância, né, sobre o assunto, que tudo isso está ligado a uma coisa negativa, e não é. Nós temos o surgimento no século XIX também da teosofia da Madame Blavatsky, que vai trazer para o Ocidente conceitos orientais, claro, dentro da visão da pessoa, porque eu, André, quando eu leio um livro, eu vou lhe falar para vocês, sempre vai ser a minha interpretação. É o que eu li, o que eu entendi a respeito daquilo.
Por isso vocês não devem aceitar assim as coisas de primeira. Devem considerar, sim, deve ter o respeito e analisar. Porque também aquele que é preconceituoso e se fechar não vai crescer na vida. Quem fecha sua mente não cresce na vida. Outros vão crescer e vai ficar lá. Hoje pode ser que o conceito dele é bastante avançado, mas daqui a 10 anos vai estar ultrapassado. Porque se fechou, você se fechou. Foi você que fez isso. Então, vamos lembrar também, lá por volta de 1700, de Mesmer, que vai trazer todo o conhecimento de magnetismo que sempre teve presente, desde lá dos egípcios. Só que ele vai trazer agora para a cura, para ajudar, vai estar, entre aspas, para nós, civilização, relembrando daqueles conceitos que foram perdidos, dentro do esoterismo, do que estava oculto, que se perdeu, né, nessas comunidades fechadas. Na época de Jesus também tinha, na Palestina. Nós conhecemos os saduceus, os fariseus, mas havia também os chamados essênios, que não está na Bíblia, mas um historiador judeu relata isso na época. Se eu não me engano, José Flávios, acho que era o historiador. Uma comunidade fechada, austera, que seguia a lei mosaica rigidamente, mas tinha também a sua contrapartida. A moeda tem dois lados sempre. Era uma comunidade vegetariana na época, muito interessante para os padrões da época. Hoje a gente acha que é uma coisa recente, né, um modismo, né? Mas na verdade apenas estamos voltando num ciclo. Eram conhecidos devido à prática de não cortar o seu cabelo também como nazarenos. Praticavam cura com a mão, né, o magnetismo, e também praticavam, faziam chás, inclusive sua palavra essênio, se não me falha a memória, provém, numa tradução assim, médicos, que eram conhecidos na comunidade, sempre com uma vestimenta branca. Tinham algumas filosofias bastante avançadas para a época, não era uma comunidade patriarca, como ao redor do mundo naquela época era, né? Ou seja, o homem era que dominava e a mulher ficava como submissa. Não era nem matriarcal nem patriarcal, eram iguais. Então, eram fatores interessantes como comunidades, mas restritas, fechadas. Nós temos ali na China, se vamos lembrar também, na época de Lao Tse, tinha o confucionismo, que veio tentar tirar aquele ritualística toda que o taoísmo tinha, que os chineses tinham, botar uma coisa mais lúcida, mais clara, que o importante era se comportar bem, só que também se perdeu. Começou a criar tantas regras do que é se comportar bem, que virou um tratado de ritualístico na China. Claro, tudo tem, né? Nesse ponto é dual, tem prós e contras, nós vamos encontrar. E aí voltamos ali, como estava falando, na teosofia, Charles Lindenberg, que foi um grande clarividente dentro da teosofia, que escreveu tratados fabulosos de estudos dos centros de força, na qual eles usavam um termo hindu, né, sânscrito, os chakras. Escreveu alguns livros sobre o chakra mental, sobre o chakra laríngeo. Claro, dentro de conceituações deles, não estou aqui para analisar agora a questão filosófica deles, mas vocês veem que trouxe à tona para os europeus que desconheciam esses conceitos. Já estávamos com o espiritismo existindo. Alguns estudiosos na Inglaterra começaram a estudar os fenômenos mediúnicos graças ao espiritismo. Que com as mesas girantes que estourou ao longo do mundo todo, na metade do século XIX, chamou a atenção das pessoas. E vários pesquisadores começaram a estudar. Vários, como aquele escritor do Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. Victor Hugo se interessou pelos fenômenos também na França. Alexandre Kizakov, o grande filósofo russo. Várias pessoas de peso começaram a estudar isso.
Só que, infelizmente, o quê? Se por um lado embasaram a realidade, nós estamos agora saindo de um período de séculos, de milênios místico, para iniciar o quê? Opa, mas isso são realidades, não são crenças, são fatos. É algo novo para nós. Até porque a ciência também é nova. A ciência em si, 1 século, 2, com os aparatos que possui hoje. Começou a se dar uma visão nova para nós. Kardec já pregava o bom senso. O século XX nos traz vários pesquisadores, transcomunicação, gravações de entidades ditas fora do corpo físico. Crianças lembrando de vidas passadas. Sempre existiu esses fenômenos, mas começou a se estudar de uma forma metodológica, diferenciada. Começou a se fundamentar. Só que, por outro lado, novamente o ser humano se apegou ao fenômeno e renegou, por isso que o Espiritismo não vingou na época forte na Europa. Se deixou de lado, não, reencarnação para o padrão da época. Vejam só, como a gente não pode renegar as coisas. A reencarnação não tem como botar no tubo de ensaio e comprovar. A materialização do espírito, sim, a gente pode ver, pode pesar, pode analisar e renegar toda a questão da reencarnação e com isso toda a parte filosófica que envolve. Porque o cientista ele tem uma visão muito parcial, específica, especializada, mas ele não consegue enxergar o todo. Ele vê as coisas dentro do ponto de vista que estudou, por mais detalhado que ele tenha, mais estudado que tenha sido. Passado 1 século depois, vem um grande pesquisador, Ian Stevenson, e diz, não, reencarnação dá para pesquisar, através de uma metodologia também científica, e comprova que há vidas passadas. Só não crê, não analisa, não crê quem não analisa, não vê aquelas 1000 e poucos casos catalogados. Podemos colocar 70% então como fraudes. Tudo bem, apesar de que ele já fazia a sua triagem. Ele mesmo descartou muitas. Mas ainda sobra 30%. Vamos botar só 10%. São 10% então que não se encaixam como fraude, como acaso. E aí? Como comprovar essa situação? Então esse esoterismo, graças ao espiritismo, começa a se dissipar. E nós temos que ser agradecidos, mesmo sendo um país muito misto, somos o primeiro país que poderia se livrar de todo esse preconceito, essa crença não fundamentada, esse medo ancestral, esse misticismo equivocado muitas vezes, porque nós temos sim fatos para acreditar fielmente na imortalidade da alma, e acreditando na imortalidade da alma, nas vidas sucessivas, na comunicação, que é mais prova do que aqui, vocês estão vivendo isso diante dos olhos de vocês. Já pararam para pensar? Poxa, então os espíritos são capazes de se comunicar com uma pessoa de carne que está aqui. Tá, mas vai além. Vamos para a filosofia, vai além. Filosofia não é uma coisa fora da tua realidade. É questionamento, é só isso. Tá, mas então, veio aquele parente daquela senhora e se comunicou. Nossa, então, tá, mas então nós não somos o corpo de carne. É nítido, não tem como você fugir disso. É o resultado da tua reflexão. Não somos o corpo de carne, sobrevivemos, então alguma coisa além do corpo sobrevive. O que sobrevive? Então é aquilo que a gente chama de consciência, de espírito. Então é aí. Então qual o objetivo da vida? Então nós sobrevivemos, voltamos em outras vidas, por quê? Para quê? Vocês perguntaram realmente? Já leram, se não viram os vídeos, comprem o livro ali do Roberto Carrilho, vejam os casos. Gente, a literatura está cheia também de outros casos de pesquisa.
E aí muitas vezes você diz, poxa, não sei se é verdade, mas você está fazendo alguma coisa para... Não sou eu nem ninguém que vai poder fazer você acreditar em algo na vida. Deus não vai surgir numa nuvem branca de barbinha comprida e dizer, acredite em mim agora. Não vai acontecer isso. Você tem esse vazio interior, você está procurando alguma coisa, bate e abrir-se-vos-á. O que ele quis dizer com isso? O esforço, o querer buscar de fato, a ação de ir à busca disso. Porque fatos não é nem crenças mais, não é nem filosofias no decorrer desses milênios que eu estou falando para vocês. É fatos que sejam adequados para vocês aceitarem na vida presente. O ciclo da nossa humanidade nesse momento é o científico. E nós temos muitas pesquisas e fatos científicos para nos provar a realidade da vida. Em outros tempos, nós necessitávamos da sensibilidade mediúnica sempre. E um dia nós vamos ter, todos nós, essa sensibilidade, ela gradualmente vai se amplificar, vai se intensificar na humanidade. De forma muito natural. Se for atropelado, o que vai acontecer? O que vocês veem muitas vezes pessoas procurar no centro espírita porque estão em desequilíbrio? Por causa de uma sensibilidade que não sabem lidar. E muitas vezes vocês pedem, poxa, como eu queria ser médico, como eu queria ter uma sensibilidade para perceber. Mas quando a gente percebe, quando a gente tem visão das coisas, eu vejo tanto a flor como eu vejo a lama. Eu vou sentir tanto o positivo quanto o negativo. Tem certeza que você está emocionalmente preparado daí para isso? Não é melhor deixar a coisa natural acontecer? Se eu não tenho hoje essa sensibilidade, deve ter seu motivo. Mas isso não pode ser desculpa para não procurarmos expandir nossa consciência, aumentar os nossos conceitos de vida, fugir daqueles sentimentos mesquinhos que nos atrelam a outros espíritos iguais, que não são espíritos obsessores que nos causam mal, são espíritos iguais, que nós damos as mãos, mesmo inconscientemente. Nos afinizamos e aí, juntos, vamos nos prejudicar, porque ele também, sem o saber, está se prejudicando, se atrelando a um círculo vicioso de desequilíbrio, de vazio interior. Perdoa. Quer se libertar? Perdoa. Ah, mas eu fui muito massacrado. Não importa. Porque aquele que foi o teu carrasco, se ele quer hoje fazer as pazes e você não, inverte o papel. Você passa a ser o carrasco. Ele se liberta a partir do momento que se arrependeu de forma sincera e verdadeira, não é dos lábios. Ele se liberta da trama energética que vocês se envolveram. Mas você que não perdoa, mesmo que tenha sido vítima, porque muitas vezes a gente quer se sentir vítima, mas não foi. Mas tudo bem, vou me basear no orgulho de cada um. Mesmo que você ache que foi vítima, a partir do momento que não perdoa, você fica preso a laços fluídicos. Isso para mim é tão nítido, mas as pessoas não percebem. E se prejudicam, e é tão nítido que mais à frente a pessoa vai entrar num desequilíbrio, a vida começa a não funcionar mais direito, as coisas não acontecem, as coisas dão erradas. Por quê, meu Deus? E aí vai para um sincretismo, faz uma mistureba das coisas. Corre para como é que é o descarrego da cesta, acende a vela de 7 dias lá na matriz, vem tomar o passe e ainda vai lá no terreiro para ver se dá um jeito. E não resolve. Porque, veja, você pode receber energia aqui, vai receber toda uma energia fora de você. Mas é aqui no coração que a gente tem um reator que gera e mantém a verdadeira energia dentro de nós. E se eu não perdoo, não tenho o que fazer. O perispírito, esse corpo espiritual, está atrelado a cada célula do corpo vivo, do corpo de carne. A partir do momento que eu não entro em equilíbrio, o meu espírito, o meu mental, o meu emocional, com o meu corpo espiritual, transmite ao corpo físico. E as células passam a entrar em descompasso energético. Surgem as doenças,
Sem falar do campo psicobiomagnético à nossa volta, que vira um imã. Não tem um imã que a gente atrai limalha de ferro? Não adianta eu pegar o imã e dizer, não, eu não quero que você atraia essa limalha. Ele vai atrair. Não adianta eu dizer, não saber que o fogo queima e bota a mão. Ele vai queimar. Se eu não perdoo, naturalmente, são leis, não é castigo. São leis magnéticas. Vou atrair situações similares para a minha vida. E eu não entendo, eu não consigo compreender, porque eu nem penso mais no desgraçado, no desgramado que me prejudicou. Né? Mas eu não perdoo. E eu passo a vida assim, eu não consigo me renovar. Estudem. Nós não temos mais desculpa para um conhecimento esotérico, não no espiritismo. É tudo muito claro, tudo muito lúcido. Enquanto em muitas religiões se estudam os canais energéticos e se acha que aquilo unicamente é a verdade, nós sabemos que eles existem e há leis que regulam ele. Mas é a moral que nós carregamos, que é a fonte de tudo. E é por isso que o próprio Kardec comenta que o verdadeiro profeta não se reconhece pela ostensividade dos fenômenos sobrenaturais, mas pela qualidade moral que ele pratica. Lembram que os magos do faraó do Egito praticavam fenômenos mediúnicos, mas será moralmente elevados? Ser médium não é qualidade moral. Você pode ter um médium de grande capacidade mediúnica, talvez até mais do que um Chico Xavier da vida, mediunicamente falando. Mas agora, a qualidade da comunicação vai ser o seu comportamento. Se eu vou me atrelar àquela falange equivocada, ou vou ter sempre assessoria da divindade maior? A capacidade de resolver a vida de vocês está dentro de vocês. Nas escolhas que vocês fazem a cada momento, do como eu vou agir, como eu vou pensar, como eu vou sentir a respeito daquele outro. Parem de culpar os outros, parem de jogar a culpa, tragam para si a responsabilidade para dentro de si. Quer evoluir? Quem olha para os outros não se enxerga. Não tem como, o nosso foco é único. Olha para si. Não importa se eu sou ou não sou culpado. O orgulho no momento vai dizer que eu não sou, mas não importa. É um exercício. Se culpa, e aí você vai poder começar a se melhorar. Um dia, tudo isso vai se ficar para trás. Vai ficar para trás, você vai estar em outro escalão. E aí quando vocês estiverem lá, não esqueçam de mim, tá? De me buscar. Uma boa semana a todos. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Obrigado, André. Só para relembrar, então, sobre o livro do Roberto, né? Vou ficar sentadinho aqui que o fio está curto, tá? É esse livro aqui, né? Nós temos ali fora à venda, se vocês quiserem adquirir, né? E realmente verificar aí se existe vida após a morte, né? Será que existe? Existe, né? Tá aqui o livro, né? Tem as respostas aqui para vocês e as provas, né? Temos aqui também As Mães de Chico Xavier, né? O livro do nosso amigo aí, Saulo Gomes, também está lá fora para venda. E não esquecemos de você, Alamar. Tem aqui o Espiritão, né? O livro dos Espíritos, está aqui, ó, Filho de Deus, né? Como ele diz aí. Ilustrado aqui, um livro muito bonito e muito instrutivo, tá? Vamos agora então ouvir a prece final do André. Amado Mestre, que tanto faz por nós, te agradecemos do coração esse momento bendito. Que o Senhor, através
dos irmãos amigos que aqui se encontram possam estar conosco, nos acompanhando nesta semana. Nos dai força para o bom combate. Nos ajuda, Senhor, a vencer as nossas mágoas, as nossas pequenezas. Senhor, nos renova o coração, nos dá força para abraçar o nosso irmão. Senhor, desejo pedir perdão, Senhor, pelas mazelas que eu também tenho, pelas falhas que todos cometemos. Somos humanos, pequeninos, em fase de ascensão. Senhor, obrigado por nos perdoar nessas vidas sucessivas, pela paciência que nos tem. Que sejamos gratos e saibamos então perdoar ao nosso irmão, porque Ele que lá está em cima continua a nos amparar na sua misericórdia infinita. Muita paz, muita luz, que assim seja.